Então, pessoal, estou aí para falar de você, para vocês um pouquinho sobre a questão de pesquisa, né? Esse vídeo aqui é mais voltado à turma da Uniaselv, que está fazendo o paper do semestre e tal. E a proposta é que faça, né, um pré-projeto. E, para mim, todo pré-projeto deve partir da questão de pesquisa, né? Todo projeto de pesquisa vai partir da questão de pesquisa, porque ele vai guiar toda a construção do projeto. Bom, mas também pode ser importante, eu quero ser um pouquinho ambicioso aqui, pode ser importante para quem está construindo o seu projeto de pesquisa para um mestrado, para um doutorado, para fazer um artigo, para iniciar uma linha de pesquisa. Acho que todo mundo pode se beneficiar um pouquinho aí. E também, para quem está buscando aprender, a análise da questão de pesquisa de um artigo pode ajudar a gente a saber se aquele artigo vai servir ou não para a gente. A gente vai falar sobre isso aí durante a apresentação. Então, vamos lá. Então, quais são os meus objetivos aqui, né? Discutir a importância, brevemente, a importância da questão de pesquisa, apresentar a construção da questão de pesquisa. Na construção dessa questão de pesquisa, eu vou mostrar como a gente pode usar essa estratégia. Pode ser pico, pode ser peco, pode ser picote, pecote, dependendo, né, de como a gente vai construir. E a gente vai ver que a questão de pesquisa tem que ser fina, a gente vai entender esses dois acrônimos aqui. E brevemente vou falar para vocês sobre o desenho de estudo, que dependendo da questão de pesquisa, a gente vai ter um tipo de desenho de estudo que vai ter que ser seguido, ok? Vamos lá. Então, a importância da questão de pesquisa aqui, né? Aí gira em torno do seguinte, pessoal. Pela questão de pesquisa, né, a gente vai ter a base da metodologia. Cada tipo de questão de pesquisa vai exigir um tipo de metodologia lá no nosso projeto, no nosso artigo. Ela vai orientar os critérios de inclusão e de exclusão do nosso artigo, né? Ela vai orientar o tipo de estudo que eu vou realizar, obrigatoriamente ou não. Ela também vai nos dizer quais ferramentas a gente vai ter que utilizar, se a gente vai ter que utilizar questionários, se a gente vai ter que utilizar algum tipo de teste, algum tipo de exame laboratorial e por aí vai. Ela também vai nos dizer, muitas vezes, quais testes estatísticos eu vou ter que utilizar. E até aqui a gente falou, né? Essas 5 questões aqui são as questões de quem está fazendo uma pesquisa. E para quem está buscando um artigo científico para utilizar na sua prática clínica, a questão, identificar a questão de pesquisa pode ser um primeiro passo para ver se aquela pesquisa, se aquele estudo, se aquele artigo serve para mim ou não, né? Eu não estou dizendo que a gente vai analisar só isso para saber se o artigo é bom ou não, mas se a questão de pesquisa do artigo que tu está lendo diferir muito daquilo que tu está pesquisando, se não for a mesma população, se não for a mesma tipo de intervenção, tu já pode descartar aquele artigo, né? E se tiver tudo de acordo, daí sim tu passa adiante e tenta ver se o artigo tem boa qualidade, se as conclusões são baseadas nos dados e por aí vai. Mas aí é assunto para um outro vídeo. Então, como é que é essa estratégia pico, né? Então, o P vem lá de população. Então, o que a gente vai analisar? O que a gente vai declarar? Vai declarar ou analisar qual população que está sendo estudada ou que a gente quer estudar. Tá? O I vem de intervenção.
Então, o que eu quero ver? Eu quero ver qual é a intervenção que foi realizada, ou qual é a exposição que eu quero estudar, né? Ou que está sendo estudada. Então, por exemplo, no caso de intervenção, lembrando que intervenção é sempre quando eu aplico alguma coisa. Então, por exemplo, como o pessoal aí, a maioria da educação física, né? Eu quero ver o efeito da musculação em alguma variável. Se for uma intervenção, eu vou sortear as pessoas para um número X daquelas pessoas entrar num grupo de musculação com atividades previamente estabelecidas, né, no protocolo de pesquisa. Já se é uma exposição, eu vou numa academia, pergunto quem treina, quem não treina, eu vejo quem está exposto àquilo, né? Então, aqui eu intervenho diretamente, aqui eu vejo quem está exposto. O controle, né? O C de controle aqui, como diz aqui, é o placebo, né? Nesse caso que eu dei exemplo antes, nem sempre é tão fácil a gente ter um controle placebo, né? Porque seria não fazer exercício, mas eu não vou dizer para a pessoa não fazer exercício, né? Eu só não vou aplicar a intervenção em si nela, mas eu não consigo impedir que ela venha fazer exercício na rua ou algo do gênero, né? E o não exposto seria aquele que não faz musculação, né? Que no outro caso. Outcome, em inglês, é o desfecho, ou seja, o que que eu quero medir, o que que eu quero ver se a intervenção vai melhorar ou não. Pode ser, por exemplo, pressão alta, ver se o meu grupo que eu coloquei na intervenção baixa ou modifica a pressão mais do que o grupo controle. Mesma coisa o exposto, eu vejo se os expostos à musculação ou ao que for, tem mais ou menos modificação na variável do que o controle. E o tempo não é todo artigo que me dá o tempo, né? Mas é o tempo em que a intervenção, principalmente quando é aqui, né? Quando é uma intervenção, o tempo que a intervenção vai ser aplicada. Ou, no caso da exposição, por quanto tempo foi exposto àquela determinada condição, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um artigo, que é Estratégias de periodização, né? E o impacto na função física e na saúde. Então, o que os autores fizeram? Eles utilizaram três tipos de treinamento, né? Três tipos de periodização: a periodização em blocos, a periodização ondulatória e sem periodização. Qual foi o resultado? Sem diferença entre as três condições. As três condições melhoraram, né, a função física e a saúde, tanto quanto a outra, né, periodizando ou não. Aí alguém pode dizer, então periodização não serve para nada, não preciso periodizar, né? Mas veja bem, o que nós temos que ver aqui, qual é a população estudada? E foram adultos idosos, né? E sedentários à época. Então, é claro que a conclusão dos autores foi que no início do treinamento a periodização seria desnecessária, né? Nesse treinamento de adultos idosos. O que eu falei antes, né, que, por exemplo, para quem está pesquisando para ver se periodização é boa ou não para os seus alunos. Se você for um treinador que os seus alunos são adultos idosos e que estão iniciando treinamento, esse artigo é perfeito. Você sabe que você pode usar o dessas três intervenções, aquela que o seu aluno gosta mais, ou até, de repente, começar sem periodização e gastar, né, essas balas aqui, como a gente diz, mais adiante. Agora, se você está treinando fisiculturistas experientes, esse artigo aqui não serve, vai ter que procurar um outro artigo, né, em que a população seja exatamente dos fisiculturistas experientes. E outra coisa, a gente vai ver mais adiante que os desfechos talvez também teriam que ser analisados, né, para ver se serve ou não. Então, qual foi a intervenção, né? Eu já entreguei ele antes, né? Foi periodização por blocos ou periodização ondulatória diária,
né? Foram os dois tipos de intervenção utilizada, né? E elas foram comparadas com o quê? Elas foram comparadas com a periodização, com o treino sem periodização, treino de musculação, resistance training ali, né? Sem periodização. Então, aqui nós tivemos as intervenções e agora a comparação. Qual foi o desfecho, né? O desfecho foram função física e desfechos de saúde, né, nesses adultos. Quais foram, né, então, essas funções físicas e desfechos de saúde? Aqui. Antropometria, composição corporal, pressão arterial, biomarcadores, força máxima, capacidade funcional, equilíbrio, confiança e qualidade de vida. Então, eles utilizaram bastantes desfechos e nenhum deles teve superioridade sobre o outro, né? Na verdade, aqui eles dizem, ó, que todos os modelos de treinamento produziram melhoras significativas, né, em várias funções físicas e fisiológicas de saúde. Lembrando sempre, né, quais eram a população estudada. Então, aqui, para destrinchar, isso aqui é o último parágrafo da introdução deles. Geralmente, um bom artigo vai ter na sua introdução a questão de pesquisa, e geralmente ela é declarada, né, na última, no último parágrafo. Então, vamos lá. Olha de onde está a população, né, o P, adultos, idosos. O treino periodizado, né, que é a nossa intervenção. O treino não periodizado, que é o nosso controle. As desfechos de saúde, né, que é o nosso desfecho. E o tempo, né, de intervenção, que são 22 semanas. Certo? Então, aí a gente deu uma destrinchadinha no que é a questão pico. Adiante, então, agora com o que quer dizer a questão FINER, né? Esse outro acrônimo que a gente utiliza. Então, o que é o F? O F é que se a questão é factível. Aí ela é factível. Uma questão pode ser factível para um grupo de pesquisa e não ser factível para outro, né? Então, você tem domínio técnico das ferramentas que tem que utilizar para responder essa questão. Então, se você não tem esse domínio técnico, a questão deixa de ser factível. Você tem tempo e pode arcar com os custos de investigar isso. Então, por exemplo, no paper aqui que a gente está falando, né, que são aí até o final do semestre tem que ser entregue. E eu não posso querer analisar se, por exemplo, se a musculação interfere ou não no crescimento entre os 12 e os 16 anos. Nenhum mestrado talvez não dê tempo de ver isso. Talvez isso tenha que ser visto num doutorado ou até numa pesquisa de mais longo prazo, né? Ela é interessante para quem? Nesse caso aqui, interessante para o pesquisador. Lembrem-se que vocês vão se debruçar para fazer uma pesquisa bem feita, se você debruçar sobre ela por muito tempo, por muitas horas do dia. E então ela tem que ser interessante para ti, né? Não pode ser uma coisa que cada vez que você vai fazer é um sacrifício. Ela tem que ser nova. Então, ela confirma ou refuta uma hipótese, né? Ela traz novos achados e o E, se ela é ética, né? Se ela respeita as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, se ela respeita a Declaração de Helsinki, se ela foi aprovada ou não por um comitê de ética em pesquisa, né? Aí envolve também termos de consentimento, termo de assentimento. Isso aqui é fundamental se a gente quiser publicar numa revista científica, tá? Não é o caso aí do paper, que
que na verdade é uma aproximação à pesquisa científica, então a gente não vai ter essa pretensão de publicá-lo, mas quando vocês pesquisarem com essa pretensão, essas normas éticas todas têm que ser seguidas, né? Ler lá as normas, ler a Declaração de Helsinki, senão dificilmente vai conseguir publicar, pelo menos numa revista de boa qualidade. E o R ali, final, é se a questão é relevante. O que é ser uma questão relevante? Ela é relevante para o conhecimento científico? Ela muda alguma coisa no conhecimento científico? Ela é relevante para a clínica? Então, eu estou descobrindo uma coisa que vai mudar o jeito das pessoas serem tratadas, em termos, por exemplo, na musculação, o que eu estou falando, a minha questão de pesquisa, ela muda o jeito de atender um aluno, né? E se ela é interessante para a pesquisa, ou seja, se ela lança novas perguntas. Uma coisa muito interessante dentro da ciência, pessoal, é isso, que geralmente cada resposta que a gente dá abre mais meia dúzia de perguntas. E isso que faz sempre essa roda científica se mover, né? Porque tu responde uma coisa e aquela resposta acaba gerando outras perguntas. E para finalizar aqui, acho importante a gente dar uma olhadinha nesses tipos de estudo. Eu sei que essa pirâmide aqui, ela tem alguns autores que, não vou dizer que contradizem, mas que dizem que ela não é tão certa, que não dá para seguir ela cegamente, mas só para a gente ter uma noção, né, dos tipos de estudo que tem, né, que tem lá desde o estudo em animais, em laboratório, né, que não envolvem seres humanos, né, estudos sem desenho, ou seja, que não seguem nenhum tipo de programa, estudos de caso controle, de coorte, que são estudos observacionais, né? Que temos também os estudos transversais, são observacionais, que são estudos, e aqui nós temos os ensaios clínicos, que daí já são estudos mais. Ensaio clínico sempre são estudos em que a gente faz a intervenção. Os estudos observacionais são estudos que a gente vê a exposição. Então, aqui a gente intervém diretamente. No meu exemplo, é o estudo em que eu divido as pessoas e que eu dou para elas algum tipo de treinamento de musculação pré-concebido. Aqui nos observacionais é quando eu vou perguntar se elas treinam musculação ou não e não tem um treino pré-concebido, né? E esses são estudos primários, temos os estudos secundários também aqui, que são as meta-análises, revisões sistemáticas e os guias, né, de prática. A princípio, pessoal, quanto mais para cima aqui na pirâmide a gente está, mais com maior certeza o estudo pode mudar o jeito que eu atuo na clínica, entendeu? Por quê? Porque, a princípio, esses estudos mais de cima que têm menos vieses, eles controlam melhor os vieses, controlam melhor as variáveis que podem intervir naquela relação entre a intervenção ou a exposição e o desfecho, certo? Então, dependendo da questão de pesquisa que eu tenho, eu preciso fazer estudos mais robustos. Então, sempre que eu tenho um estudo uma questão de pesquisa que queira ver uma coisa chamada causa e efeito, né, relação de causa e efeito, eu preciso ter, no mínimo, um estudo de corte. Eu não consigo ver causa e efeito com estudos transversais. Estudo transversal é aquele que vê a, tudo ao mesmo tempo, como se batesse uma foto, né? Então, eu vou lá e pergunto se a pessoa faz musculação e já vejo a pressão dela no mesmo dia. E comparo para ver se quem faz musculação e não faz musculação tem pressão maior ou menor. Eu não posso dizer que a musculação causou um aumento ou uma diminuição na pressão das pessoas, tá? Porque eu vi as duas coisas ao mesmo tempo. Diferente de se eu pegar uma corte de expostos ou um ensaio clínico em que eu divida, né, entre quem vai treinar e quem não vai treinar, e vejo se a pressão diminuiu ou aumentou. A gente tem que tomar cuidado também que não é só porque eu tenho uma relação temporal, um filme, né, que eu posso dizer
que há uma relação de causa e efeito. É imprescindível, é uma condição, né, esse efeito temporal, a causa, né, vir depois que o efeito, é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente, certo? Existem outros pressupostos de causalidade que têm que ser atendidos, que de repente a gente pode discutir em outro vídeo, mas esse tem que estar ali. Se não estiver, a gente não tem como inferir, né, essa relação de causa e efeito, certo? Então, lembrando, se tem causalidade, eu tenho que ter um estudo, no mínimo, longitudinal ou, de preferência, até um estudo de intervenção. É isso aí que eu tinha para dizer para vocês hoje, pessoal. Me sigam aí no YouTube, deem o like aí, a gente sempre quer te pedir no começo, né? E botem nos comentários o que vocês, se vocês têm algum tipo de assunto de metodologia científica e gostaria que ser discutido, aí a gente pode tentar contribuir. Abraço!